queria começar agradecendo pelo convite para participar de uma iniciativa tão oportuna diante da dinâmica do fórum, diante da dinâmica do partido e, mais em geral, dos movimentos sociais na conjuntura atual. Então, uma honra estar aqui com vocês e com essa mesa. E aí, depois exatamente dessa introdução, eu vou tentar um pouco dizer o que eu preparei, o que eu penso de poder colocar aqui nesse debate sobre o socialismo do século XXI, sobre o conceito de socialismo e o Partido dos Trabalhadores, né? Então, eu queria, antes de passar um pouco ao conteúdo, fazer referência a dois episódios e dizer respeito, digamos, a como é que a dois momentos de debate, de reflexão minha com relação ao socialismo, ao PT, ao Brasil, né? Então, eu, na década de 80, eu morava na França, depois de ter participado do movimento da década de 70 na Itália, e o desfecho desse movimento ele foi, digamos, problemático, no sentido que os anos 80 foram, nos países centrais, nas economias centrais, os anos da contra-revolução neoliberal e também daquela construção das premissas do que vai ser depois, aquela do Muro de Berlim, a crise de uma série de utopias, etc, etc. Então, na década de 80, diante da crise dos movimentos, ainda não é uma crise generalizada dos partidos de esquerda, mas ela já estava anunciada. O Partido dos Trabalhadores, o PT, ao contrário, ele representava, já naquela época, uma contra-tendência potentíssima pelas inovações teóricas, políticas e sociais, que, aliás, acabam de ser apresentadas aqui. Então, assim, simbolicamente, para mim, particularmente, a cada vez que participo de debates assim, mais teóricos, mais políticos sobre o partido, embora estejamos em uma fase completamente diferente, é uma coisa que sempre vem na minha cabeça, essa coincidência entre a importância que tinha olhar para o Brasil na época e o fato de agora estar por dentro das consequências daquela época e dos desafios, das transformações, né, das inovações, os desafios que a gente tem pela frente. E o segundo episódio que eu tenho na frente, depois que estamos aqui com o nosso senador Humberto Faria, é um seminário que tivemos, que eu participei de organizar em Nova Iguaçu, com o prefeito da época. Na época tinha um colega italiano, um filósofo italiano, Antonio Negri, que participou desse seminário, e tivemos um debate sobre o primeiro governo Lula, depois da crise política de 2005, e eu acho que, bom, aquele debate tinha dois momentos. Primeiro, a crise política. Eu acho que aqui podemos dizer que o desfecho, apesar de todos os problemas que continuam abertos, ele confirmou a prudência da experiência de governo, de movimento, de partido, né? E ao mesmo tempo tivemos um debate, que agora eu vou falar um pouco, sobre a relação entre política econômica e política social. Será que a gente não pode voltar a isso, né? Então, uma vez introduzido com esses episódios, eu queria, não tenho condições de fazer um histórico, dialogar com o histórico das concepções do socialismo dentro do Partido dos Trabalhadores. Eu queria mais introduzir alguns problemas com relação a essa ideia exatamente de uma transformação social radical, embora foi um processo democrático, né, que continua caracterizando, eu acho, a militância do partido e o debate dentro do partido, inclusive, mas inclusive também as experiências de governo, né. Eu acho que, desse ponto de vista, é interessante conectar o que acaba de ser colocado, de ser apresentado, e que já faz um histórico, ao mesmo tempo, eu peguei só uma parte da fala, aponta para alguns desafios, algumas mudanças, conectar isso com uma série de problemas, de enigmas. Então, eu mais do que dar respostas, eu queria colocar uma série de problemas
que, a meu ver, desafiam o tema do socialismo, do programa, do partido, da própria forma partido, diante das transformações do mundo contemporâneo. Podemos pegar esses desafios e esses enigmas a partir de uma série de exemplos. Ou a partir de uma série de inversões teóricas e históricas. Eu vou fazer as duas operações. Não sei qual é o resultado, mas então vou fazer. A primeira é uma série de exemplos. 3. Um já foi citado, a China. O segundo eu vou chamar de Haiti. E o terceiro eu vou chamar de Zara. Zara. Eu vou explicar o que é a Zara. A China. A China, hoje, ela é o ator de um mundo que se tornou multipolar.